Salve, pessoal! Sexta-feira, já estamos nos preparando para mais um final de semana e, bom, vamos aqui continuar o nosso trabalho, né, para ler esse texto do Rui Moreira, o tal do movimento operário, a questão cidade-campo, classes urbanas e rurais na formação da geografia operária brasileira. A gente já está fazendo isso desde o início dessa semana, desde segunda-feira, e com programas gravados. E aí, bom, fica aqui a possibilidade de vocês escreverem, perguntarem, trocarem ideias e fazerem os comentários, e, na medida do possível, a gente vai aqui respondendo, ou até, se necessário for, a gente chama aqui o autor do texto para ele nos contar mais alguma coisa, né? Inserir qualquer coisa aqui que ele considere pertinente e que vocês queiram saber, ou seja lá o que for. Bom, então, de qualquer maneira, está colocado as coisas nesses termos. Acho que uma segunda questão que, bom, está colocada aí, é que na próxima semana, dia 31, e depois no dia 2 de setembro, dia 31 de agosto, dia 2 de setembro, às 3 horas da tarde, no horário de Brasília, a gente começa as nossas duas turmas sobre ensino de geografia. E, bom, tá aí, vocês fiquem, se vocês quiserem participar nessa discussão, o que nós vamos fazer é um conjunto de exercícios com base nas grandes categorias que estabelecem as relações com o método da ciência geográfica e na medida ou em que medida essas categorias estariam a serviço do processo de ensino-aprendizagem da escola básica. Então, essa é a discussão, é nesse sentido que a gente vai desenrolar esse curso e estamos aí para, bom, fazer aí a nossa troca de ideias. Começa, então, dia 31 com uma turma e dia 2 de setembro a outra turma. Durante 16 semanas a gente vai aqui conversar e, bom, trabalhar com essa referência. Bom, o que nós temos em relação ao que já foi discutido na segunda-feira dessa semana e na quarta-feira é que o Rui Moreira ele vai nos dando algumas pistas bastante importantes do ponto de vista do entendimento do que seria a formação econômico-social brasileira, que elementos compõem, que tipo de contradição é que acabou dando este, vamos dizer assim, este formato, esta maneira de existir enquanto uma estrutura produtiva, enquanto uma relação entre cidade e campo, entre produtores da cidade e do campo, entre os dominantes e os dominados da cidade e do campo, e em que medida, então, as instituições, o Estado e todas as formas de institucionalidade vão definindo as relações de poder e a maneira pela qual ou com a qual se estabelece o controle sobre as relações de trabalho e a reprodução do capital dentro do Brasil. Muito bem. Então, na última quarta-feira, nós estávamos vendo justamente os elementos mais básicos, não é, do desenvolvimento desta relação entre industrialismo e agrarismo e, no final das contas, quando chegou no final daquela parte do texto, o Rui vai nos propor justamente que, bom, que este movimento ele se faz em duas etapas fundamentais. A primeira etapa é aquilo que ele vai chamar de espaço molecular e que nós vamos começar a discutir justamente hoje, e depois ao espaço monopolista, que é algo que vem mais para frente. Esse nosso capítulo é justamente sobre o tal do espaço molecular. E para isso, então, nós vamos entrar nos nossos velhos slides, não é? Apesar de eles serem novos, mas, de qualquer maneira, é com eles que a gente vai trabalhando, vai tendo a possibilidade de ficar olhando aqui para a câmera e, ao mesmo tempo, lendo trechos do texto e tal, né? Sem ter que ficar abrindo o livro, né? Que não é uma coisa muito, muito razoável. De qualquer forma, está aí. Essa é a parte 3, né? É o terceiro programa deste texto, deste livro,
e é com ele que a gente vai, e é nele que a gente vai discutir, então, aquilo que o Rui Moreira chamará de o espaço molecular, o espaço da ordem liberal. Primeiro, o conceito, né? Vamos lá, vamos ver o que o autor nos fala sobre isso. O espaço molecular é a forma de ordenação territorial da fase pós-transição, na qual o capital fabril deixa de ser mera componente orgânica da acumulação agromercantil para ganhar vida própria e tornar-se centro do sistema econômico. Este processo denomina-se molecular porque o que se tem de arranjo de espaço é ainda a atomização territorial do período da acumulação primitiva. O todo do espaço exprimindo-se como um conjunto de economias regionais de origem agromercantil. Bom, a gente um pouco já comentou isso na quarta-feira passada, mas vamos retomar aqui para reforçar o conceito, para que a gente possa trabalhar com uma certa desenvoltura, né? Que a gente fique à vontade usando esse vocabulário todo que está colocado aqui no texto de Rui Moreira. Muito bem. Então, nós estamos pensando justamente isso. Essa passagem do Brasil colonial, essa ideia de ser um país, uma colônia agroexportadora, que vai, então, ter uma articulação entre a produção de caráter escravista, né, uma relação de trabalho de caráter escravista, os grandes domínios territoriais, associados, então, ao domínio da metrópole, e que, de alguma maneira, dentro dessa articulação, existe um controle extremamente importante que está nas cidades e que é esta burguesia mercantil, ou agromercantil, ou algo que o valha. Então, nesse sentido, tudo isso vai se estabelecendo, se diferenciando, criando uma acumulação de riqueza suficiente e necessária para que um novo padrão de acumulação comece a se consubstanciar no Brasil. E esse padrão de acumulação será efetivamente a presença da fábrica. A fábrica vai mudar tudo, a fábrica vai estabelecer novos formatos da própria relação de poder com este agrarismo, o papel dos agrários dentro desse, tanto da elite quanto dos trabalhadores, né, dentro desse contexto dessa aliança cidade-campo, este papel vai sofrer transformações importantes à medida em que o sistema fabril vai se consolidando enquanto sistema. Mas o ponto de partida disso é que, de alguma maneira, esse sistema fabril vai acompanhar o formato, digamos, a própria distribuição, a condição topológica que está associada à economia agroexportadora. Então, de alguma maneira, como todo este processo de produção do agro está associado, na verdade, à ideia, ao nó, né, que estabelece uma unidade para tudo isso, está na metrópole. Agora, o fato de não ser mais colônia não significa efetivamente que esta grande articulação produtiva que tem o seu nó fora do Brasil, que tem o seu nó no grande mercado internacional, que ela, se articulou de uma hora para outra. Isso não ocorreu. E a presença da fábrica, no sentido de dar substância, de dar apoio e depois também ter o controle político sobre esse processo, vai se articular num primeiro momento justamente nessa fragmentação, nessa atomização interna das relações de trabalho. Então, tanto a questão do agrário, do agrarismo, quanto do industrialismo, a fábrica e a produção no campo, essas duas questões elas estão colocadas sem que se estabeleça de forma imediata e direta uma articulação entre os produtores. O que vai acontecer é que essa articulação ela vai ocorrer no plano do Estado e enquanto uma articulação de elites, que vai tentar, então, como o Rui já disse em parte anterior do texto, impedir que se constitua, que se consolide uma grande aliança entre cidade e campo dos dominados, daqueles que efetivamente
fazem o trabalho e que vendem a sua força de trabalho. Muito que bem. Nesse sentido, o texto continua, e aí a ordem liberal ele vai nos informar da seguinte maneira: cresce desse modo, resolvendo essa dupla frente em que, pelo lado da contradição capital-trabalho, defronta-se com o problema dos termos da reprodução da força de trabalho fabril, e pelo lado da contradição capital-capital, com o problema do mercado, a que se soma a contradição em que o projeto industrial se esbarra na presença prolongada do agrarismo como face necessária da acumulação capitalista. A burguesia fabril, lutando para superar o estreito horizonte da escala de composição orgânica do espaço da economia mercantil e a lenta caminhada para a frente que isso implica. Vamos tentar aqui explicar minimamente quais são os elementos que estão colocados nessa proposição do texto de Rui. O que nós estamos vendo, na verdade, já indicamos, né, é que este processo que sai das contradições que estão colocadas na articulação entre os agrários e esta burguesia mercantil, a presença da fábrica só vai ampliar o jogo de elementos e interesses dentro disso. E esta presença da fábrica vai se confrontar com um conjunto de problemas, dentre eles o escravismo, de imediato, não é? Então, assim, nesse sentido, a ausência de um mercado, inclusive dos próprios operários, assalariados que poderiam comprar este ou aquele produto desta ou daquela fábrica. Então, nesse sentido, há uma articulação extremamente difícil que vai se estabelecer paulatinamente do ponto de vista dessa burguesia fabril, no sentido de ter uma nova perspectiva, um novo arranjo social e que supere, então, as dificuldades do que é o agrarismo no Brasil. Então, aqui, retomando a própria frase, lá pela metade da frase, nós dizemos assim, o Rui diz assim, a soma, que se soma a contradição em que o projeto industrial, ele se esbarra na presença prolongada do agrarismo como face necessária da acumulação capitalista. É o agrarismo que domina, é o agrarismo que, nesse momento, tem nas suas mãos o processo de acumulação capitalista propriamente dito. E esta burguesia fabril, então, vai se confrontar com isso para superar esse estreito horizonte da escala da composição orgânica do espaço da economia agromercantil. Isto é, algo que está muito estreito, relacionado a produtos muito limitados, associados a determinados mercados extremamente específicos e com o uso de força de trabalho escrava, e esse processo, então, de mudança é uma coisa lenta, difícil, complicada, que as elites brasileiras vão resistir, essa elite agrarista vai resistir brutalmente, e o sintoma mais óbvio de tudo isso é justamente o fato, como já chegamos a comentar aqui na quarta-feira, de que o Brasil é o último país do continente americano a acabar com a escravidão, enquanto uma maneira reconhecida pelo Estado de expropriação do trabalho. Muito bem. Na continuidade, o autor, então, vai nos dizer que o espaço molecular é um momento necessário desse movimento de desenvolvimento para frente e que tem no Estado republicano um dos seus principais elementos. Importantíssimo esse processo que vai identificar a chamada velha república, não é? Essa coisa toda que a gente já estudou já faz muito tempo. Tendo evoluído em ciclos de agroexportação que regionalmente se sucedem, segundo os ambientes de ecologia, dado a terra ser o seu meio de produção por excelência, a terra como sistema ecológico, não como puro solo agrícola, obviamente, a atomização espacial que daí decorre é a raiz da estrutura territorial, que agora se torna o desafio da integralização político-econômica por meio da mediação do Estado. Eu diria que temos aqui mais um ponto de inflexão, uma
uma passagem de um ponto ao outro, a identificação justamente desses divisores de água que vão estabelecendo, então, passo a passo, a construção do pensamento de Rui para tentar desenrolar, desenvolver ou explicitar o que seria essa geografia operária no Brasil. Este ponto de partida, né? Quando ele identifica esta diferencialidade do ponto de vista dos solos, essa diferencialidade, que são, na verdade, a diferencialidade de grandes biomas, de grandes ecossistemas, e que nessa diferencialidade se estabelece possibilidades igualmente diferentes de se produzir este e não aquele produto, aquele e não aquele outro produto. Então, há uma especialização da terra que está associada à própria condição de existir do solo enquanto um ecossistema. E é justamente nesse sentido que se estabelece, então, o movimento geral da economia mundial, planetária, que vai consumir mais ou menos este ou aquele produto e que está associado, de alguma maneira, também à própria diferencialidade do território brasileiro e que vai atomizando, então, ponto a ponto, o lugar da produção disso, o lugar da produção daquilo, o lugar de relações de trabalho e de elites que se diferenciam e que se aliam no sentido de ter controle sobre esse processo como um todo. Então, é justamente este o movimento que, de alguma maneira, nos dá este fio da navalha, esta linha tênue que nos tira do puro historicismo da construção territorial brasileira para uma discussão geográfica da relação que identifica a formação econômico-social do Brasil. É nesse sentido, então, que esse texto vai nos mostrando, passo a passo, os elementos, os movimentos, né, que estabelecem esse tipo de relação. E ele vai nos dizer, então, mais para frente, é essa economia agroexportadora que, contraditoriamente, traz agora para dentro de si a presença da indústria. O trabalho assalariado, que com a abolição da escravatura ela incorpora no lugar do trabalho escravo, com a respectiva demanda de meios não agrícolas de reprodução, que pede essa nova forma da força do trabalho, é a senha do nascimento da indústria. De alguma maneira, portanto, o próprio fim do trabalho escravo é também o fim de uma relação de trabalho. E o fim da relação de trabalho obriga, então, a presença de novas formas de produção para que se sustente essa nova relação de trabalho. Isso é uma cadeia de determinações extremamente interessante. Essa surge, assim, presa aos lugares de mercado da produção agromercantil, mas, igualmente, aos problemas de obter os meios técnicos necessários à produção e acessar os meios de subsistência necessários à reprodução da sua própria força de trabalho. Então, e é justamente no meio dessa discussão que Rui Moreira vai nos propor os elementos, os fundamentos, o processo da contradição que superpõe um tipo de trabalho em relação ao outro. Então, nesse slide que nós estamos apresentando, ele vai dizer justamente isso. Se, de um lado, a economia agromercantil necessita integralizar o tempo de trabalho de sua massa trabalhadora rural nos mistérios agrícolas, indo buscar fora os meios industriais de consumo de que a reprodução dessa massa trabalhadora precisa, de outro lado, a economia industrial, que nasce dessa abertura de mercado, depende dos alimentos necessários à reprodução de sua força de trabalho, que a economia agromercantil fornece. Então, de um lado, a produção agrícola precisa de coisas da fábrica, de outro lado, a fábrica precisa de coisas da produção agrícola. E a atividade agrícola da economia agromercantil e a atividade manufatureira da economia industrial se consorciando em uma mesma divisão territorial do trabalho. Aqui existe um elemento extremamente importante dessa discussão, e que vai se desdobrar neste slide agora, que eu queria chamar a atenção de todos vocês. Duas formas de arranjo e projetos passam a coexistir e contraditar, assim, dentro de uma mesma unidade de espaço.
Se para a acumulação agroexportadora interessa a permanência da separação espacial dos aspectos do eixo produção-circulação, controlando a geração e deixando livre o movimento de realização do valor, para a acumulação industrial interessa a fusão interna dessas duas esferas, uma espécie de espaço contra espaço intradominantes, diligentemente ajustada pela mediação do Estado. Nessa condição, portanto, todos os elementos dessa sociedade capitalista, nas suas contradições e nas suas especialidades, com interesses, às vezes, absolutamente divergentes, tentando controlar o outro para que não se perca, digamos assim, do ponto de vista da reprodução do capital, o que está colocado aí é que vai se articular, então, do ponto de vista territorial, quem fica onde. Quem está na cidade, quem está no campo, e quem, com o formato da cidade, vai ao campo para coexistir com a própria produção agrícola, e quem vai se especializar e vai permanecer na cidade em busca, então, de outros mercados, de outros formatos dessa relação. É este jogo, então, que vai, de alguma maneira, definir para todos nós o significado, a formação da sociedade brasileira, da formação social brasileira, da maneira como nós nos constituímos enquanto sociedade, da maneira como estabelecemos essa correlação de forças que se torna também o Estado, mas não só, né? Que do ponto de vista ideológico vai se reproduzir por todos os campos. Então, nesse sentido, nós estamos fechando um determinado circuito, né? Esta ideia de que existiria ou existiu no Brasil um período que Rui chamou, então, de espaço molecular. E esse espaço molecular, então, vai existir enquanto um processo de produção agrícola, um processo de produção fabril e um processo de gestão de mercados que tem o sentido da fragmentação, que não se articula enquanto uma rede produtiva, mas que se articula enquanto Estado, fundamentalmente a partir da própria República. Muito bem, terminamos essa semana, iniciamos então, ou retomamos, não é? Depois de um longo período aí sem que a gente postasse qualquer coisa no YouTube, então voltamos a colocar os nossos programas, e aqui terminamos então esta primeira semana, né, com os primeiros movimentos do movimento operário e a questão cidade-campo do ponto de vista de Rui Moreira. É nesse sentido, então, que vamos continuar na próxima semana, segunda, quarta e sexta, vamos dar continuidade a esse debate. Convidamos todos vocês, mais uma vez, a fazerem aí os seus comentários, colocarem, dizerem se gostam, se não gostam, se tem perguntas, se não tem perguntas. E mais do que isso, voltamos aqui a dizer que na próxima semana a gente começa o curso sobre ensino de geografia e que, bom, convidamos a todos os que quiserem e que puderem, na medida da nossa possibilidade, obviamente, estabelecer aí esse contato e esse debate nesta relação entre as categorias da geografia e os formatos da construção do conhecimento dentro da escola básica. Caríssimos, caríssimas, um ótimo final de semana, que tenham todos, um momento agradável de descanso e tudo mais, que a gente pegue toda essa coisa, não é, que nos ferve a cabeça, que bota os neurônios todos despenteados, para que a gente possa, então, descansar um pouco, porque na segunda-feira a gente volta, né? Na segunda-feira tem mais, e a gente vai continuar essa leitura deste texto, né, extremamente intrigante, que é o que nos brinda o nosso geógrafo aí, lá das terras cariocas, né, o Rui Moreira. Um abração a todos, a todas, bom final de semana e muito obrigado.